Este é um resumo do livro Models, de Mark Manson. Para uma experiência mais profunda e significativa, considere adquirir o e-book ou o livro físico. Parte 1. Realidade. Capítulo 1. Não necessidade. A atratividade de um homem é inversamente proporcional ao quão carente ele é. Sedução é o processo pelo qual um homem induz uma mulher a se interessar tanto por ele quanto ele se interessa por ela. O único conselho verdadeiro para relacionamentos é o autoaperfeiçoamento. Trabalhe em si mesmo. Supere suas ansiedades. Resolva sua vergonha. Cuide de si mesmo e daqueles que são importantes para você. Capítulo 2. Poder na vulnerabilidade. Quero que você pense em vulnerabilidade de uma forma mais ampla. Não apenas vulnerabilidade emocional, mas chegaremos lá, mas vulnerabilidade física, vulnerabilidade social. Vulnerabilidade representa uma forma de poder, uma forma profunda e sutil de poder. É corajosa até. Um homem que consegue se tornar vulnerável está dizendo ao mundo: dane-se as repercussões. É isso que eu sou, e me recuso a ser qualquer outra pessoa. Ele está dizendo que não precisa de ajuda e que tem status elevado. Um homem não carente se sente confortável mostrando suas falhas porque ele se sente mais confortável com o que sente sobre si mesmo do que com o que os outros sentem sobre ele. Então, a questão é que tudo o que você diz deve ser o mais autêntico possível. Não há atalhos, não há truques. Você diz porque quer dizer e quer dizer porque diz. Quanto mais nervoso isso te deixa, melhor, porque significa que você está sendo autêntico e se mostrando vulnerável. Capítulo 3. O dom da verdade. Vulnerabilidade exige honestidade, e honestidade só funciona se for dada incondicionalmente, sem amarras. Isso significa que tudo o que você diz e faz deve ser feito sem segundas intenções. Você está simplesmente expressando seus pensamentos e sentimentos conforme eles surgem, sem inibição, sem vergonha. Atrito é quando uma mulher acha que você é um homem atraente, mas há diferenças de valores ou circunstâncias externas que a impedem de agir de acordo com essa atração ou de se interessar por você. A verdade incômoda é que a maioria das mulheres terá altos graus de atrito e projeção quando você as conhecer. Com a maioria das mulheres que você conhece, as coisas simplesmente não vão funcionar. Não importa o que você faça ou diga. Isso é de se esperar. E tudo bem, você será incompatível com a maioria das mulheres do mundo. E alimentar qualquer esperança de ser altamente compatível com a maioria delas é uma ilusão de grandeza e fruto da sua própria tendência narcisista. Parte 2, Capítulo 4. Polarização. Se você não a acha atraente, não a persiga. Para fins práticos, podemos dividir todas as mulheres pelas quais você se sente atraído em 3 categorias: receptivas, neutras e não receptivas. Mulheres que não são receptivas são exatamente isso. Elas não estão disponíveis e ou não estão interessadas em ter um relacionamento sexual romântico com você. A próxima categoria é neutra. Esta categoria pode ser difícil para os homens entenderem, pois não é tão comum para nós quanto para as mulheres. O objetivo com mulheres neutras é polarizá-las por meio de suas palavras e comportamentos. Isso pode significar flertar com elas ou provocá-las. Pode significar convidá-la para um encontro. Pode ser tão simples quanto sorrir para ela do outro lado da sala. Seja qual for, o objetivo com mulheres neutras é tomar uma atitude que a force a tomar uma decisão sobre como ela se sente em relação a você. Para qual lado ela se polariza é muito menos importante do que realmente agir. 3. Expressando nossa sexualidade livremente. Comunicação. Estilo de vida, coragem e comunicação. Eu me refiro a eles como os 3 fundamentos. Capítulo 6. Os 3 fundamentos. Os 3 fundamentos são: criando um estilo de vida atraente e enriquecedor, superando seus medos e ansiedades em relação à socialização, intimidade e sexualidade, dominar a expressão das suas emoções e comunicar-se fluentemente. Uma vida honesta está diretamente relacionada à qualidade das mulheres que você atrai. A ação honesta está diretamente relacionada à quantidade de mulheres que você conhece e atrai. Eu chamo isso de ação honesta porque é honestidade em seus termos mais rigorosos. Se você vê uma mulher bonita e tem vontade de conhecê-la, não agir e conhecê-la é uma forma de ser desonesto consigo mesmo. A comunicação honesta determinará a eficiência com que você será capaz de atrair mulheres compatíveis com você.
O terceiro fundamento é a comunicação honesta, ou aprender a se expressar livre e eficazmente. É isso que a maioria dos conselhos sobre relacionamentos vende e classifica como jogo, bom senso de humor, capacidade de se conectar com as pessoas, contar histórias, prender a atenção das pessoas, ter carisma e expressar sua sexualidade abertamente. 2 tipos de homens. Na minha experiência, quase todos os homens que têm dificuldades em relacionamentos se enquadram em uma de 2 categorias: ansiosos socialmente ou desconectados socialmente. Parte 3. Vida honesta. Capítulo 7. Demografia. Quais mulheres você quer conhecer e que tipo de relacionamento você quer ter com elas? Essa questão de onde e em que contexto você conhece mulheres é o que eu chamo de demografia. A teoria da demografia é simples e fácil de lembrar. Semelhante atrai semelhante. Você atrai o que você é. Quando os dados demográficos não correspondem, isso causa atrito. Sente-se e pense no que você mais valoriza em uma mulher e então descubra onde encontrar esses tipos. Crenças e autosseleção. Para ser franco, quer você perceba ou não, os resultados que você obtém com as mulheres são sempre culpa sua. Idade, dinheiro e aparência. Você deve ser o mais bonito possível e deve ser o mais bem-sucedido financeiramente possível. Considerando todas as coisas, aparência e dinheiro sempre aumentam suas chances. Mas eu acrescentaria apenas a ressalva de que você deve ser o mais bonito possível para você. Você deve ser o mais bem-sucedido financeiramente possível para você. Quanto mais dinheiro, aparência, sucesso você tiver, menos comportamento atraente você precisa. Quanto menos dinheiro, aparência, sucesso você tiver, mais comportamento atraente você precisa. Tudo é relativo. O segredo é 1. Reconhecer seus interesses e pontos fortes pessoais. E 2. Desenvolver esses interesses e pontos fortes para atrair rapidamente mulheres do seu grupo demográfico preferido. Prova social. O objetivo é cultivar o máximo possível de prova social dentro do seu grupo demográfico. Não persiga apenas seus interesses. Torne-se um líder em seus interesses. Ser algo versus dizer algo. Se há uma lição que podemos tirar deste capítulo, é que é muito mais poderoso ser algo atraente do que dizer algo atraente. Capítulo 8. Estilo de vida e apresentação. O primeiro e mais óbvio passo envolve cuidados pessoais e manutenção geral. Isso significa tomar banho, fazer a barba e cortar o cabelo regularmente, usar desodorante, escovar os dentes e usar fio dental, manter as unhas limpas e usar roupas limpas. Bem, vamos agora passar para os 2 maiores fatores da sua aparência, os 2 Fs, moda e fitness. Sem dúvida, fitness e moda farão mais para atrair mulheres em menos tempo do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Estar em boa forma e se vestir bem tornará todas as fases do processo mais fáceis e tranquilas, desde conhecer mulheres, atraí-las, fazer sexo com elas, namorar e manter um relacionamento. Literalmente, não há desvantagens em nenhuma das 2 coisas. Existem algumas regras para se vestir bem. Use roupas que lhe sirvam. Use roupas que combinem. Vista-se de acordo com sua personalidade. Para fitness, exercite-se, não importa o que aconteça. Limpe sua dieta. Linguagem corporal. Noções básicas. Fique em pé com os ombros para trás, o peito para fora e as costas retas. Ande com alguma arrogância. Olhe sempre para a frente, em vez de para baixo. Olhe nos olhos das pessoas que passam e seja o último a quebrar o contato visual. Seja expressivo e fale mais alto do que você acha que precisa. Fale com o peito. Desenvolvendo o caráter. Você quer ser alguém com profundidade de caráter, que tenha opiniões e as expresse abertamente. À medida que você vivencia a arte e a mídia, tenha estes conceitos em mente. Suponha que tudo tem uma forma de valor. É seu trabalho encontrá-la. Ao expandir seus horizontes, comece com o que geralmente é considerado o melhor. Pense, o que me faria destacar dos outros caras? Parte Coração Honesto, capítulo 9. Quais são suas histórias? Quais são as suas histórias? O que você diz a si mesmo para justificar essa resistência interna? E que histórias você pode contar a si mesmo para remover o máximo possível dessa resistência? A única habilidade importante em relacionamentos é aprender a parar de acreditar nas próprias mentiras, parar de acreditar nas próprias histórias. A resistência é constante. Você precisa lutar contra ela e, por fim, agir. Mecanismos de defesa. A maioria de nós carrega consigo muito medo e vergonha em relação à nossa sexualidade. Esses medos geralmente se manifestam em alguns cenários bem específicos. Medo de abordar e iniciar uma conversa com uma mulher atraente.
Medo de demonstrar interesse sexual direta ou indiretamente, pedindo um número de telefone, ligando para um número de telefone, convidando-a para um encontro, etc. Medo de iniciar contato sexual, tipicamente na situação do primeiro beijo. Medo de ter relações sexuais reais. Sempre que me deparo com algo que me assusta, finjo, ou melhor, me convenço que não me importo de verdade. Aqui estão alguns dos padrões mais comuns que notei. Jogo da culpa. O jogo da culpa é quando, ao se deparar com algo que lhe causa medo, um homem culpa alguém ou alguma coisa por seu medo. Apatia e evitação. Este sempre foi o meu calcanhar de Aquiles e é bastante comum. Sentir apatia e evitação é exatamente o que o nome diz. É quando um homem se convence de que não se importa ou que não é importante para ele. Intelectualizando. Garanto que essa é parte da razão pela qual você está aqui. Você tem algum tipo de medo, ansiedade ou dor relacionada às mulheres e, em vez de realmente fazer algo a respeito, entrou na internet e decidiu procurar uma resposta que pudesse estudar. Capítulo 10. Como superar a ansiedade? A maneira correta de lidar com seu medo e sua ansiedade é aceitá-los. Reconhecer que são normais e parte de quem você é, e nem mesmo tentar esconder isso da mulher que você está conhecendo. A maneira de combater a ansiedade é por meio de exposição gradual e consistente, não de exposição única e extrema. Então, por exemplo, você pode reservar uma tarde ou seu horário de almoço todos os dias e se esforçar para abordar algumas mulheres apenas para perguntar as horas. Então, na semana seguinte, você sai e pergunta às mulheres que horas são. E depois pergunta, como está indo o seu dia? E a cada dia você vai tornando isso mais difícil e intenso. Vai evoluindo aos poucos até conseguir abordar as mulheres dizendo que as acha atraentes e convidando-as para um encontro. Você se surpreenderá com a rapidez com que se sentirá à vontade fazendo isso. A última coisa que direi sobre esse método antes de prosseguir é que você deve se concentrar em apenas uma coisa de cada vez. E quando digo se concentrar em uma coisa de cada vez, quero dizer quantificar apenas um aspecto das suas interações por vez. Coragem e ousadia. Sentir medo e agir apesar dele gera coragem. Sempre que você tem medo de fazer algo e sente uma força invisível te segurando, mas mesmo assim você supera, você está construindo coragem dentro de si. Coragem é um hábito. Coragem é uma forma de disciplina. É tomar uma determinada atitude mesmo quando você sente vontade de fazer outra. A diferença aqui é que coragem envolve agir contra o medo, enquanto disciplina envolve agir contra a preguiça ou a fadiga. A coragem é construída como um músculo. Sempre que estiver em dúvida sobre o que fazer, opte pela assertividade. Escolha a ação mais ousada. Parte V. Comunicação honesta. Capítulo 11. Suas intenções. A forma como algo que você diz é recebido depende da intenção por trás disso. Paradoxalmente, a maneira de interagir com mulheres de forma vulnerável e, portanto, de combater a esquisitice é aceitar que algumas mulheres vão te achar esquisito em algum momento. Assim como acontece com a rejeição, quanto mais você estiver disposto a arriscar, menos isso acontecerá. Tensão sexual. Flertar é expressar sua sexualidade para uma mulher de uma forma que a faça se sentir segura, expressando sua sexualidade de volta para você. Por uma questão de tempo e espaço e tédio, vou agrupar a maioria dos métodos de flerte em dois grupos diferentes: provocação e ousadia. Tanto a provocação quanto a ousadia, sejam negações, falsas mensagens ou role-playing, seguem a mesma fórmula básica. Todas envolvem quebrar o rapport para gerar tensão sexual. Comportamentos provocativos geram tensão sexual porque geram incerteza sobre se você está ou não realmente interessado em uma mulher. Por exemplo, digamos que você conhece uma mulher e simplesmente diz: "Acho você linda. Gostaria de te levar para um encontro." Mas na realidade, é uma das coisas mais poderosas e práticas que você pode dizer. Não só é vulnerável, como já discutimos longamente, como também gera muito mais tensão sexual. Desenvolvendo uma conexão emocional. Sua capacidade de se conectar emocionalmente com uma mulher é proporcional à sua consciência de seus próprios processos emocionais e motivações. Como fazer? Aqui está o padrão básico, e você deve reconhecer muitas sobreposições aqui com o capítulo 2. Tornar-se consciente de suas próprias emoções, motivações e história de vida. Assumindo a liderança compartilhando essas emoções, motivações e história de vida primeiro.
Compartilhar primeiro cria confiança e a encoraja a se abrir e se compartilhar em troca. O ideal é que quanto mais isso acontece, mais pessoais as histórias se tornam e mais profundas emoções com as quais vocês se conectam. E a regra mais importante da conexão emocional é se relacionar com sentimentos, não com fatos. A sedução tem a ver com sentimentos, não com fatos. Capítulo 12. Como melhorar seu flerte. Primeiras impressões. As primeiras impressões são cruciais. Estudos mostram que baseamos a maior parte da nossa percepção das pessoas nos primeiros minutos que passamos com elas. As palavras exatas que você diz são muito menos importantes que suas intenções e seu nível de ansiedade. 90% das vezes que conheço uma mulher, eu simplesmente digo: "Oi, eu sou o Mark." Depois respondo: "Queria te conhecer." E se estou me sentindo particularmente ousado, digo: "Achei você bonitinha e queria te conhecer." Você pode perguntar a uma mulher como está indo o dia dela, ou dizer a coisa mais perspicaz e espirituosa para ela nos primeiros minutos, mas a primeira impressão dela será baseada em grande parte em como você se apresenta, seu nível de ansiedade e sua capacidade de se comunicar claramente. Com isso em mente, aqui estão algumas diretrizes para causar uma boa primeira impressão. Não a assuste, nem se assuste quando você se aproximar dela. Na dúvida sobre como abordar uma mulher, simplesmente vá até ela, apresente-se e explique que você queria conhecê-la. Durante o dia, costumo começar a apresentação dizendo algo como: "Com licença, isso é meio aleatório." Também costumo dizer que as acho bonitinhas. Não demore. Imagine uma linha reta entre você e ela e, quando estiver pronto para ir, siga essa linha reta até estar bem na frente dela. Sorria. Sorria sempre, mas sorria como se fosse uma pessoa simpática e amigável. Um sorriso confortável. Incline-se para trás. Mantenha-se ereto. Fale alto, mas com clareza. Faça contato visual forte. Apresente-se e estenda a mão. Dê um aperto de mão firme. Isso se chama ser um ser humano confiante. Habilidade de conversação. Use uma linguagem eficaz. Elimine palavras de preenchimento. Em vez de fazer perguntas, use afirmações. A leitura fria é melhor, ou seja, em vez de fazer perguntas, tente adivinhar a resposta e afirme-a. Melhore sua habilidade de pular para tópicos relacionados para manter a conversa fluindo, associação de palavras. Melhore sua habilidade de contar histórias e tenha em mente os 3 pontos principais de uma história: preparação, conteúdo, conflito e resolução. Tudo o que você falar deve, de alguma forma, revelar sua identidade para ela ou vice-versa. Estabelecer uma conexão requer 3 etapas. 1. Ser aberto sobre si mesmo. 2. Fazer com que ela seja aberta sobre si mesma. E 3. Relacionar-se com as experiências um do outro. Esteja disposto a compartilhar qualquer parte de si mesmo com qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer nível. Você não tem nada a perder se compartilhando. Humor. O humor é importante e você deve se esforçar para melhorá-lo, assistir a mais comediantes stand-up. Evite o humor autodepreciativo. Só é útil se usado em conjunto com a condução dominante e com a imposição de medidas físicas a ela. Capítulo 13. O processo de namoro. O encontro perfeito. Horário ideal. Evite marcar encontros para almoço ou no meio da tarde, especialmente no primeiro encontro. O melhor horário é entre 18 horas e 21 horas, quando o clima é mais propício ao romance e à intimidade. Atividades a evitar. Nada de cinema nos primeiros encontros. É passivo demais e vocês não se conhecem o suficiente para passar horas em silêncio lado a lado. Boas ideias de locais. Prefira ambientes que permitam movimento, interação e toque. Bons exemplos: clubes de comédia, aulas de dança, exposições em museus, caminhadas em lugares interessantes, parques, praças, feiras, shows intimistas, tomar uma bebida em algum lugar aconchegante. Planejamento é chave. Tenha de 4 a 6 opções de lugares e atividades que você genuinamente gosta e que também funcionem bem para um clima de romance. Todos devem ser de fácil acesso, de preferência perto da sua casa ou de um lugar familiar. Faça mais de uma coisa por encontro. Em vez de apenas ir tomar algo, combine 2 a 4 atividades no mesmo encontro. Por exemplo, uma caminhada no parque, mais parada para um café, visita a uma feira de rua. Liderança. O papel principal no encontro é liderar. Tome as decisões. Convide, escolha o lugar, conduza a experiência. Remova completamente frases como: "O que você quer fazer agora?"
Isso demonstra insegurança e coloca pressão nela. Você propõe, ela apenas decide se topa ou não. Isso transmite segurança, clareza e direção, qualidades profundamente atraentes. Capítulo 14. Fisicalidade e sexo. Vou dizer isso sem rodeios. Ter relações físicas com mulheres e ter relações físicas de forma rápida e confortável é, em última análise, a diferença entre ter muitas amigas e ter muitas namoradas e encontros. Há 2 motivos para ser fisicamente assertivo com as mulheres. O primeiro é a polarização. Você quer descobrir se ela está sexualmente interessada em você o mais rápido possível. O segundo motivo é que ser físico é ousado e, portanto, uma forma altamente atraente de flerte. Estudos mostram que pessoas que são tocadas por alguém quando o conhecem pela primeira vez não só têm uma probabilidade muito maior de pensar positivamente sobre ele, como também confiam nele mais rapidamente. A melhor maneira de tocar é integrar a fisicalidade à conversa. Por exemplo, usar brincadeiras como guerra de polegares, rodá-la como uma bailarina ou dar high fives são ótimas maneiras de iniciar o contato físico. Quando se trata de beijar uma mulher, há um velho ditado entre os coaches de namoro. Se você acha que pode beijá-la, provavelmente já teria feito isso 10 minutos atrás. Quando se trata de sexo, mais importante do que qualquer técnica física, algum ângulo ou posição legal ou o que quer que seja, é ser dominante. O hábito mais importante a desenvolver, de longe, é conversar e se expressar no quarto. É preciso haver um fórum aberto de comunicação quando você dorme com uma mulher, especialmente nas primeiras vezes que vocês estiverem juntos. Tenha senso de humor. Seja compreensivo. Relaxe. Uma das minhas piadas favoritas no quarto, quando as coisas dão errado, é: eles fazem tudo parecer tão fácil nos filmes. Encerramento. Conclusão, seguindo em frente. Este é um processo de longo prazo. Faça as coisas passo a passo e continue melhorando. Não importa o que aconteça com você, não importa o quão ruim, não importa o quão triste você se sinta, pergunte a si mesmo: e se fosse um presente? E então tente racionalizar uma maneira de como isso poderia ser.